Meus irmãos, nós hoje vamos concluir a nossa série de estudos aqui pela manhã sobre a vida do profeta Elias. Eu queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14 desse texto. E aí, a partir desse texto, nós vamos refletir as verdades que Deus separou ao nosso coração nesta manhã. E como nós falamos, hoje nós estaremos encerrando esta série, de estudos aqui pela manhã sobre a vida do profeta Elias. Quero dizer aos irmãos que, para mim, em especial, esses estudos, o texto bíblico, a história de Elias, de fato é muito edificante, foi muito edificante, que a gente releia, estude sempre a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder de Deus agindo na nossa vida e no nosso coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 14, diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós na Tua presença estamos. Pedimos humildemente nesse momento que Tu possas falar ao nosso coração nesta manhã, nos ensinando sempre através da Tua palavra. Que aquilo, ó Deus, que vamos refletir no texto sagrado, ler do texto sagrado, ouvir do texto sagrado, possa calar profundamente no nosso coração, produzindo sempre, ó Deus, transformação de vida para a glória do Teu nome. Oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que história belíssima, que história rica do profeta Elias.
ela é rica desde o momento em que ele aparece em cena, todos os milagres realizados por ele, e continua sendo rica e talvez até mais do que normalmente pudéssemos imaginar no momento do final da sua carreira, né, da sua jubilação como profeta ali em Israel. Eu queria convidar você a olhar para esse texto, diante de tudo aquilo que nós já estudamos, diante dos detalhes que nós já percorremos na história do profeta Elias. Mas eu queria que você olhasse para esse texto comigo, lembrando sempre, e essa deve ser sempre uma postura nossa com relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a revelação de Deus, ela se dá muito de uma perspectiva e de uma forma tipológica. Aqui nós temos tipos, aqui nós temos a revelação que não é expressa de uma forma mais plena, de uma forma mais transparente, de uma forma mais límpida, mas que sempre aponta para o futuro, que sempre aponta para Cristo como o centro da história, como a pessoa mais importante da história, Filho do Deus que vai redimir o seu povo. Mas, obviamente, essa história, após o nascimento, a vida, a crucificação, a ascensão de Cristo, ela ainda continua e ainda todos nós vamos desfrutar de um desfecho final. Todos nós seremos arrebatados no grande dia do Senhor, no dia final. E a história também não se encerra neste momento. A história, ela continua na perspectiva em que nós vamos viver eternamente na presença do nosso Deus. Mas eu convido a você a olhar para esse texto nessa perspectiva de uma tipologia, pensando naquilo que aconteceu com Elias, descrito nesse texto, como sendo um tipo, uma tipologia, um vislumbre daquilo que vai ser, com certeza, a nossa redenção final, aquele momento em que seremos todos nós transladados à presença do nosso Deus e estaremos definitivamente morando com o Senhor. Porque aqui se nos apresenta algo especial, algo que não existe precedente. Elias e Enoque, eles não enfrentaram a morte como todos os homens enfrentaram. Ele recebe, e eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, aqui de Deus, um privilégio sem igual, um privilégio ímpar. Obviamente que nós estamos cercados também nesse texto, nessa história, de mistérios, de um conhecimento e de uma riqueza insondável da parte do nosso Deus. Obviamente que nós somos apresentados a essa história e o que se requer de nós, de todos nós, é fé. É confiança de que nós estamos diante de uma história verdadeira, e assim eu creio, e diante de uma história, um tipo daquilo que vai acontecer lá na frente. E obviamente que aquilo que nós projetamos lá na frente, a vinda final de Cristo, o arrebatamento final da igreja, passa também pela fé, passa também pela convicção do nosso coração. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, meio que dividindo esse primeiro ponto aqui em duas partes, é que essa mensagem de Elias, meus amados irmãos, é uma mensagem extremamente atual para a igreja do século 21, porque essa é uma mensagem que fortalece a nossa fé nas promessas de Deus. Essa é uma mensagem atual porque aponta para o que aconteceu no passado, mas nos mostra, de certa forma, aquilo que haverá de acontecer no futuro também. Nós estamos diante, portanto, irmãos, de uma mensagem que exemplifica, que tipologicamente exemplifica o arrebatamento final da igreja, a volta de Cristo. E essa é uma mensagem importante, cara, singular para todos nós. Eu não sei se os irmãos terão a mesma percepção que eu tenho, mas me parece que os dias em que nós vivemos, há um adormecimento, talvez não seja a melhor palavra, me falta agora a palavra
mais precisa, mas adormecimento expressa aquilo que eu gostaria de comunicar aos irmãos e falar para os irmãos nesta manhã. Um adormecimento no que diz respeito à nossa perspectiva, ao nosso anseio, a nossa esperança, o desejo que deveria estar no nosso coração com relação ao arrebatamento da igreja, com relação à vinda de Cristo. Como eu nasci no lar evangélico, eu cresci na igreja, não é? Experimentando a vida da igreja, e eu me recordo que há, 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, antes disso eu não tenho como me recordar porque eu não era nascido, mas estudando e lendo a história, 5, 6 décadas atrás, me parece que vivíamos aqui no nosso país aquele momento em que as pessoas cantavam mais a respeito da vinda de Cristo, falavam mais a respeito da vinda de Cristo. Hinos eram escritos, poesias eram feitas, mensagens eram proferidas a respeito da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, da vida eterna. Quando nós olhamos para a vida de Elias, para aquilo que atinge a todos nós. Travou? Parou tudo aí, viu? Eu acho que entrou em modo de... Entrou em modo de... Sim, aí desligou tudo. Acho que você não pode sair não, tem que ficar. Meus irmãos, tivemos mais um probleminha técnico. Nós vamos retomar aqui. Eu confesso que eu não sei até onde os irmãos ouviram, mas vamos retomar aqui essa ideia que nós estamos discutindo e apresentando a respeito de Elias. Mostrando que aquilo que o texto relata, o final da vida, o final da história aqui relatada, ela tem a sua importância no momento lá, no tempo experimentado, pretérito, tem a sua importância nos ensinamentos de hoje, mas tem a sua importância também na projeção que faz para o futuro. Robustecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança. Eu dizia que há décadas atrás a igreja cantava mais a respeito da vinda de Cristo. A igreja falava e pregava mais a respeito do arrebatamento. Parece que nós estamos nos perdendo, parece não, nós estamos nos perdendo nos dias de hoje, envolvidos com os prazeres desse mundo, envolvidos com as coisas desse mundo, envolvidos com os projetos desse mundo, com os trabalhos desse mundo, e nos esquecendo que nós somos forasteiros que andamos nessa terra, e nos esquecendo que aqui somos tão somente peregrinos nessa terra. Nós não podemos depositar o nosso coração nas coisas desse mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo é transitório. As coisas passam e passam de uma forma muito rápida e passam de uma forma muito breve. Veja, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa nos é apresentada em todo o arcabouço dessa história. Somos aqui peregrinos. Eu ontem estava ouvindo uma live que achei extremamente interessante, reverendo Francisco Leonardo, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Elias Medeiros, reverendo Marconi e um outro irmão que é dono de uma editora, falando sobre a edição de um livro novo que está no mercado, não é uma biografia, mas é um livro em honra ao reverendo Francisco Leonardo, que era um missionário, foi um missionário, é um missionário nascido na Holanda, mas que atuou por mais de 4 décadas aqui no nosso país. E num dado momento, naquela live, eu não lembro agora, alguém perguntou como é que foi e como é que ele lidava com as constantes mudanças como missionário, né? Ele sai da sua terra natal, ele passa por outros países, ele aqui no Brasil também atuou em vários estados, né? Não apenas em Recife, ele foi diretor do seminário em Recife por muitos anos, mas ele passa por outros lugares também. Alguém perguntou à sua esposa sobre isso. Eles têm 8 filhos e uma coisa que me tocou e me chamou a atenção é que
num dado momento, ou ele, ou a esposa, não me recordo exatamente quem falou, disse, olha, todas essas mudanças que nós tivemos enquanto um casal missionário, enquanto pessoas que estavam na obra, uma hora no Paraná, uma hora em Recife, uma hora no Brasil, uma hora na Suíça, uma hora na Holanda ou em outro país qualquer, nos mostrou claramente que nós somos simplesmente peregrinos nesse mundo. A nossa pátria final não é essa. Eu nunca esqueço não sei se foi o último, mas talvez das últimas mensagens de um outro missionário estrangeiro que atuou no Brasil, o pastor Russell Shedd, acometido de um câncer, próximo já daquele momento em que foi chamado por Deus, com a fala já mais embargada, com a dificuldade que tínhamos até de compreender, de entender a sua fala. Ele dizia que aquela doença se instalara no seu corpo e ele estava caminhando, para o final da sua vida, e era como se Deus estivesse o ajudando a se desmamar desse mundo. Porque essa tem sido uma realidade nos nossos dias, na minha vida e na sua vida, provavelmente. Nós, meus amados irmãos, não podemos depositar nossa esperança nesse mundo, nessa terra. Esse mundo é passageiro, nós somos peregrinos aqui. Enquanto igreja do Senhor Jesus, nós precisamos resgatar de uma forma pujante a nossa fé em que Cristo vai voltar. Como igreja do Senhor Jesus, eu e você precisamos pregar para as pessoas dizendo que Cristo está voltando. É por isso que a obra missionária se faz urgente, é por isso que a pregação do Evangelho se faz urgente, é por isso que nós precisamos anunciar Cristo, para que as pessoas sejam transformadas pelo Evangelho, para que as pessoas conheçam o amor de Cristo, para que a verdadeira esperança e a verdadeira vida brote no coração de cada uma delas. Nós vamos trabalhar nesta vida, nós vamos agir como devemos agir, nós vamos ter todos os nossos afazeres, mas o nosso coração não pode estar aqui. Nós almejamos a vinda de Cristo, nós desejamos a vinda de Cristo. Os irmãos que são mais antigos lembram quando nós cantávamos mais essas verdades? Cristo está voltando, o Rei está voltando, motivo de alegria, é motivo de renovação de fé, é motivo de fortalecimento da nossa esperança. Nós olhamos para a vida do profeta Elias e aqui nós temos tipologicamente algo acontecido com ele. Nos detalhes, obviamente, vai ser diferente conosco, mas no geral todos nós haveremos de um dia também sermos arrebatados à presença de Deus. E lá nós viveremos para sempre. E lá nós viveremos eternamente para a glória do Senhor. Um outro ponto que eu destaco, meus amados irmãos, é que esse tempo, no dia e no momento do arrebatamento, será o fim das nossas aflições. Os irmãos lembram da história de Elias que nós relatamos aqui. Os irmãos lembram que depois de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo, depois de sofrer a ameaça da terrível Jezabel, Elias se coloca agora depressivo. Elias vai lá, senta-se embaixo de um zimbro e ali ele pede a Deus, ele deseja a sua própria morte. Ele olha para a sua vida, ele olha para o seu derredor e ele não sente mais alegria, ele é tomado de aflição, de angústia, de sofrimento. Meus amados irmãos, eu sempre costumo dizer isso, ora, se Elias, o homem de Deus que foi, enfrentou aflições, enfrentou problemas, enfrentou lutas, enfrentou dilemas existenciais, se Elias passou por tudo isso, quem somos nós para imaginarmos e pensarmos que nós não podemos passar por isso? Todos nós haveremos de enfrentar situações como essa. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu. No mundo tereis aflição ou aflições. As aflições existem, os problemas existem, as dificuldades existem.
Nós vamos lutando contra elas, nós vamos batalhando contra a dor, nós vamos lutando contra o sofrimento, nós vamos fazendo uso de todas as armas do conhecimento, de tudo que nos é acessível e devemos assim fazer para minimizar o nosso sofrimento, para minimizar o sofrimento das outras pessoas. Mas uma coisa se faz necessário dizer para você nesta manhã, neste momento: esse sofrimento, para aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, terá o seu fim definitivo. Chegará ao fim de uma forma definitiva e completa apenas no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Será que essa seria uma razão para almejarmos o arrebatamento? Será que essa seria uma razão para almejarmos e desejarmos a volta de Cristo? Aquele que tem convicção de que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem a fé no seu coração e a esperança de que Cristo morreu por ele, entregou a sua vida por ele, aquela pessoa que sabe que é de Cristo, aquela pessoa que tem convicção de que nada pode separá-la do amor de Cristo. Essa pessoa, meus amados irmãos, ela vai desejar, ela vai almejar a volta de Cristo, para que o sofrimento, para que as dores, para que as aflições tenham fim, se encerrem. A história de Elias demonstra também que esse arrebatamento, além de encerrar com todo o sofrimento, ele trará recompensa aos salvos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que guardaram a fé, aqueles que não se deixaram levar pelos profetas de Baal, aqueles que não se curvaram ao paganismo, às filosofias contrárias ao ser de Deus, aqueles que não se deixaram dominar pelos prazeres e pelos vícios desta vida ao ponto de negarem até mesmo a existência de Deus. Que coisa maravilhosa nós olharmos para esse texto. Eu queria, já caminhando para o final, hoje nós não vamos nos delongar muito, e aí vamos pensar em alguns pontos aqui desse texto, mais especificamente em alguns versos. Olhar para esse texto não apenas na perspectiva de uma tipologia daquilo que vai acontecer com todos nós, o arrebatamento final da igreja. Nós poderíamos olhar para esse texto e aprendermos aqui algo a respeito da verdadeira amizade. Eu não sei quantos perceberam, mas veja, o verso 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Nós já somos apresentados nos capítulos anteriores, lá do primeiro livro dos reis, final do livro dos reis, da escolha de Eliseu. Eliseu se torna discípulo de Elias. Eliseu é aquele que vai suceder Elias. E os dois estão caminhando junto, numa verdadeira amizade na presença de Deus. E nesse trajeto final, eu diria, nesse trajeto de despedida de Elias, Eliseu está junto com ele. E o texto diz então que ele sai de Gilgal. E o verso 2 diz que ele vai a Betel. Ali em Betel eles encontram outros profetas. Veja, meus irmãos, muitos profetas haviam sido mortos por Acabe e Jezabel, mas Deus está restaurando a verdadeira religiosidade em Israel naquele momento. Novos profetas têm surgido, uma nova escola de profetas está sendo formada. Eliseu chega juntamente com Elias ali a Betel, e ali outros profetas, e eu digo que são profetas porque, veja, eles já sabiam o que haveria de acontecer com Elias, lhes foi revelado esta verdade. E aí eles dizem para Eliseu: olha, você sabe, não é, que o Senhor vai tomar o seu servo Elias? Ele diz: eu sei. Cala-te, vocês não precisam falar nada, mostrando aqui, na realidade, talvez aquele sofrimento que Eliseu já estava enfrentando pela perda do seu mestre. Talvez
algum tipo de ansiedade, é uma conjectura minha, não sei, em ter que suceder o grande profeta de Israel chamado Elias. E aí Elias então diz a Eliseu, olha, pode ficar aqui em Betel. E aí a expressão, meus amados irmãos, de Eliseu é: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Acontece a mesma coisa quando eles saem de Betel, diz o texto, né, e segue para Jericó. Da mesma forma, os profetas que estavam lá já sabiam. Veja, a revelação de Deus é dada aos seus profetas, ao corpo profético, ao colégio profético. Eliseu reage da mesma forma. Elias reage da mesma forma, dizendo a Eliseu: Eliseu, pode ficar aqui. Não tem necessidade de você me seguir. Mais uma vez, Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E ele sai então de Jericó para o Jordão, mesma coisa acontecendo. Elias dizendo a Eliseu: fica aqui. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Que exemplo maravilhoso, meus amados irmãos, de uma amizade que foi forjada na presença de Deus. Era um momento de despedida do profeta Elias. Era um momento novo para Eliseu. O seu mestre estava como peregrino indo para o seu verdadeiro lar, para a presença do Deus eterno. Mas em nenhum momento Eliseu aproveita-se desse momento para já se impor como um novo grande profeta de Israel. Ele se mantém ao lado. Ele é o amigo que está presente naquele momento de despedida. Eu não tenho dúvida que esse é um momento de alegria, esse é um momento de glória, esse é um momento de regozijo. Meus amados irmãos, quando nós estamos prestes a nos encontrar com Deus, quando nós estamos prestes a ir morar com o nosso Senhor, isso deve ser motivo de gratidão, de alegria. Mas eu reconheço, nós somos homens, nós somos pecadores, a natureza caída é a nossa realidade, de modo que, mesmo tendo essa convicção de que nós vamos para o lugar melhor, mesmo tendo essa convicção de que nós vamos viver eternamente algo maravilhoso, incomparavelmente melhor do que a realidade que nós vivemos aqui, usando as palavras do apóstolo Paulo, eu acredito que o medo, eu acredito que algum tipo de dúvida, de incerteza, pode permear o nosso coração. Afinal de contas, é como disse o pastor Russell Shedd, né? Nós estamos desmamando, nós estamos nos desapegando deste mundo. Às vezes é aquele momento em que passa o filme na nossa cabeça sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre o nosso passado, tudo aquilo que nós realizamos, os nossos amigos, a igreja, sobre o futuro que nós gostaríamos que fosse ainda mais interessante aqui nesta terra. O problema é que o nosso futuro não está aqui na forma como se apresenta hoje. O nosso futuro até está nessa terra, mas uma terra transformada, uma terra nova, recriada por Deus. Então, nesse momento final da vida de Elias, ele pôde contar com seu amigo Eliseu. Mesmo Elias dizendo a Eliseu: Eliseu, pode ficar aqui. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa, meus amados irmãos, é uma amizade forjada, como nós falamos, na presença do Senhor. O verso 7 então diz que foram 50 homens, discípulos, profetas. Pararam a certa distância, os dois então foram para o Jordão. Mais uma vez Deus usa o profeta Elias para realizar milagres. Aqui é o milagre do Jordão, das águas do Jordão se abrirem. Ele toca, fere aquelas águas com seu manto, as águas se abrem. Ele passa a pé enxuto, como foi lá na terra do Egito. Me parece que é como se Deus estivesse renovando a sua aliança. É como se Deus estivesse relembrando a sua aliança. É como se Deus estivesse reafirmando a sua aliança. Porque é assim que Deus age. Não tenha medo, eu sou o Senhor teu Deus.
Lembra, meu amado irmão, do preâmbulo lá dos 10 mandamentos, registrado em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Veja, é Deus mais uma vez reafirmando a sua aliança. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Elias, é o Deus de Eliseu, é o nosso Deus, o Deus que promete que um dia haveremos de herdar a terra prometida. Os sinais, os milagres, as bênçãos desta vida, elas servem para fortalecer a nossa fé. Elas servem, irmãos, para abrir a nossa mente. Elas servem para mostrar que o Deus que nos prometeu que um dia viria para buscar a sua igreja é um Deus verdadeiro que cumpre as suas promessas. É um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus que comunica e nos relembra a respeito da aliança que fez com o seu povo. Eu olho para esse texto, mais um momento em que o rio se abre, águas se abrem, mais um milagre realizado. Não bastasse o milagre lá com a viúva de Serepta, não apenas da comida que não se acabava, mas do seu filho que foi ressuscitado. Veja, tipologias, apresentando-nos aquilo que nós vamos desfrutar na nossa vida. A aflição, o momento de estar embaixo do zimbro e desejar a própria morte faz parte da existência humana, mas agora é momento de Elias desfrutar das horas finais, dos momentos finais da sua existência nesta terra. Deus está desmamando, Ele está se desapegando. Os milagres, a reafirmação da aliança, são pontos importantes para fortalecer esse sentimento e essa fé. Eles passaram então, Elias e Eliseu, mais uma vez num gesto de profunda amizade. Elias volta-se para Eliseu e pergunta: olha, me peça o que você quiser que eu possa fazer por você. Elias tinha convicção do poder de Deus que agia na sua vida. Ele estava passando o bastão, né? Era o seu discípulo que haveria de assumir agora o seu lugar como profeta de Israel, como referência em Israel. Eliseu, naquele momento, poderia pedir muitas coisas, mas o que Eliseu pediu, meus amados irmãos, a herança que o servo queria do seu mestre, que o aprendiz queria do seu mestre, era que ele pudesse passar aquele poder que agiu na vida dele para Eliseu. E olha quanta sabedoria na resposta que Elias dá para Eliseu. Ele diz assim: dura coisa pedis. Eu entendo aqui que talvez ele assim afirme porque ele sabia que esse oferecer de poder não dependia de Elias. Elias não era o detentor desse poder. O poder não estava no manto. O poder não estava na figura de Elias. O poder estava em Deus. E se Elias agia com poder, é porque Deus agia através de Elias. E é por isso que na resposta Elias diz: olha, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Eu interpreto e enxergo aqui, lendo esse texto, que é como se Elias estivesse dizendo: olha, haverá um sinal para você. Se você enxergar a subida, se você conseguir ver toda a glória envolvida nisso, é porque Deus haverá de confirmar o poder que vai ser exercido através do seu ministério profético. Se você não enxergar isso, Deus não vai estar lhe dando aquilo que você está pedindo. Na realidade, Eliseu pede para Elias o que só Deus é capaz de dar. E Elias diz, em outras palavras, obviamente, que este pedido pode ser atendido, se Deus assim o desejar. O sinal era o momento em que Elias estivesse subindo, né, sendo arrebatado.
O texto continua dizendo então que eles indo andando, apareceu finalmente um carro de fogo, cavalos de fogo, separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Eu não consigo pensar nessa cena, meus amados irmãos, com detalhes. Eu acho que foi algo fantástico, algo maravilhoso. Mais uma vez a glória de Deus se revela. Mais uma vez o poder de Deus se revela. Uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. O servo do Senhor sendo arrebatado aos céus. Eliseu viu tudo aquilo. Obviamente Deus havia respondido à oração de Eliseu. É assim que Deus age conosco, meus irmãos. Ele responde às nossas orações de acordo com a sua vontade. Deus entendeu que deveria responder. Deus então permite que Eliseu enxergue, tenha um vislumbre disso, e a prova disso é a exclamação forte, veemente que Eliseu fez. O texto diz que quando ele viu tudo aquilo, ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele viu a glória, ele viu o poder de Deus sendo manifesto. Talvez você pergunte e pense, esteja pensando: pastor, será que ele não tinha visto? Já. Ele acabara de ver o Rio Jordão se abrindo. Os milagres eram uma realidade na vida de Elias e passa a ser uma realidade na vida de Eliseu também. Mas existem momentos, meus amados irmãos, em que essa glória de Deus ela se revela de uma forma muito mais impressionante a todos nós. Uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, descendo para buscar o servo do Senhor. O que me vem à mente diante de tudo aquilo que eu já falei nesta manhã, pegando o início da nossa fala, se isso foi um momento maravilhoso, se a ascensão de Cristo foi um momento sublime, e se os irmãos lembrarem daquele texto, o texto diz que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, as pessoas ficaram olhando para cima, foi preciso um anjo dizer: varões galileus, por que olham para cima, né? Do mesmo modo que ele subiu, ele haverá de descer. É mais ou menos aquela ideia. Eu sei que isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso, mas vocês precisam olhar, ter o olhar horizontal também. Tem muito o que fazer, a igreja está começando. Vamos lá, vamos trabalhar, e os apóstolos compreenderam essa mensagem. Mas o ponto aqui é que a subida de Elias foi algo maravilhoso, a subida de Cristo foi algo maravilhoso, e eu pergunto, meus irmãos, será que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja não será algo maravilhoso? Eu não tenho dúvidas de que sim. Será mais um momento histórico, será mais um momento sublime, será mais um momento em que os nossos corações serão tomados de tal forma pelo poder, pela glória, pela majestade de Deus, que todos nós com certeza exclamaremos, que todos nós com certeza anunciaremos o poder, as maravilhas e a grandeza de Deus. Obviamente que, em falando-se da segunda vinda de Cristo, que será um momento também maravilhoso de poder revelado de Deus para os seus filhos, para os salvos, esse será também um momento de tristeza. Esse será também um momento de dor para aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus, para aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Nessa história, aqueles que seguem Jezabel, nessa história, aqueles que seguem Acabe, podem até desfrutar dos banquetes das realezas, podem até desfrutar de uma boa vida, materialmente falando, nesta existência. Mas esse não é o lado certo da história. Esse não é o lado que terá um final feliz. O final feliz, ele existe numa vida com Cristo. A felicidade existe numa vida com Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Não existe felicidade sem Cristo. Não existe nada disso sem Cristo, meus amados irmãos. Porque não existe redenção sem Cristo.
Não existe restauração sem Cristo. Não existe vida nova sem Cristo. Não existe céu e vida eterna sem Cristo. Que todos nós possamos almejar o glorioso dia que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aqueles que ainda não têm certeza, convicção de em que lado da história estão. Que todos vocês, todos nós, possamos entregar o nosso coração nas mãos de Cristo. Buscarmos a fidelidade que Elias buscou. Ele diz, eu tenho sido zeloso lá atrás. A obediência, o zelo. As aflições, elas vão existir, meus amados irmãos. Mas louvado seja Deus, e aí eu finalizo com uma observação bem interessante. Elias foi um homem de oração. Acho que todos nós haveremos de concordar com isso. Inclusive, um dos nossos estudos nós falamos especificamente sobre isso. Ele orou, a chuva parou. Ele voltou a orar, a chuva caiu mais uma vez. Lembra que ele diz, já se ouve um grande estrondo da chuva que estava por vir e a chuva ainda não estava por vir. É aquela capacidade da fé de alguém que enxerga o que vai acontecer sem que aquilo tenha acontecido de fato ainda. A persistência, ele diz ao seu moço, vai lá, olha se está chegando a nuvem, uma vez, duas, 7 vezes até que apareceu uma nuvem lá longe, do tamanho da palma da mão de um homem. Nesse momento ele diz ao seu moço, vai lá, diz ao rei Acabe, para que se apresse, suba, volte para onde deve ir, porque senão ele vai ficar atolado, porque vai vir muita chuva. Porque às vezes nós oramos e pedimos algo e quando Deus abre os céus, aquilo que se derrama sobre nós de bênção é muito mais do que nós pedimos. Mas a observação que eu gostaria de fazer nesse final é que Elias fez uma outra oração. Embaixo do zimbro, Elias orou e disse, Deus, tira a minha vida. Eu pergunto a você, Deus respondeu essa oração? Veja que coisa impressionante, maravilhosa na descrição, na história desse profeta. Elias pediu a morte. Elias não enfrentou a morte. Elias desejou a morte. E Deus lhe deu vida. Às vezes nós oramos e pedimos e não compreendemos porque nós não recebemos. Não recebemos porque pedimos mal. Não recebemos porque nós não sabemos pedir. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele responde segundo a sua vontade. E a sua vontade é melhor do que a nossa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele continua sendo Deus de amor, de graça, de misericórdia. E mesmo no desespero da nossa alma, quando nós falamos o que nós não devíamos falar, quando nós desejamos o que não deveríamos desejar, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo misericordioso. Elias desejou a morte. Elias recebeu a vida. Elias não enfrentou a morte, diferente de todos os outros homens, mesmo tendo desejado a morte. Eu posso afirmar para você nessa manhã que louvado seja Deus, que não responde às nossas orações de acordo com a nossa vontade. Orações do tipo daquela que Elias fez. Que tenhamos todos nós, meus amados irmãos, essa sensibilidade de enxergar o mover de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa vida, que possamos todos nós buscar mais intimidade com o Senhor, vivermos mais na presença do nosso Deus, que possamos todos nós compreender definitivamente que nós somos forasteiros nesse mundo. A vida é passageira. O nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é a presença de Deus. Que possamos todos nós definitivamente compreendermos que nós não alcançaremos as moradas celestiais sem que confessemos que Cristo é o Senhor e Salvador na nossa vida. Que todos nós possamos pregar a palavra do Evangelho, que você possa pregar isso para a sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para os seus tios, avós, para os amigos do trabalho, que possamos anunciar as boas novas do Evangelho, que possamos almejar a vinda de Cristo, que possamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, que possamos viver a nossa vida muito mais voltada para Deus do que para as coisas desse mundo. É isso que a história de Elias, dentre tantas outras coisas, nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém.